Vitória do Fluminense em cima do Santos, gol no finalzinho ali de Samuel Xavier, decidindo para o Fluminense. Fluminense, pessoal, que já engatou aí a terceira vitória consecutiva no comando do Renato Gaúcho. Flusão tá uma máquina. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora vamos aqui com o Neto, pessoal, repercutindo a grande vitória do Flusão em cima do Santos. A gente vai chamar agora o Lucas Herrero para que a gente possa... Antes do Lucas Herrero, vamos botar o gol do Fluminense contra o Santos, que a gente estava vendo aqui, e que aí, ó, tá aqui no telão. E a Marília, na hora, falou, acho que ele falhou. Aí depois a Marília falou, não, a bola desviou. Foi o Samuel, certo? Aí, ó, toca a bola, aí o zagueirão... Zagueiro não, acho que é o Escobar. Isso. Acho que é o Escobar. Ele já erra no primeiro lance, e quando vem chutar, a bola bate no tornozelo dele, ó. Presta atenção no chão, ó. Eu vi só agora, ó. Ela bate no tornozelo e faz a curva. Deu pra perceber? Se bate na canela, ela volta. Se bate na coxa, não vai. Como ele fica de lado, eu vi só agora, hein? Ó, ela bate no tornozelo esquerdo, ó. Quando ela bate no tornozelo, ela faz a curva ao contrário. Ela fazendo a curva ao contrário, ela vai no ângulo e gol. Tá careca. O Neymar tá carequinha, perdeu todos os cabelos, mas tá bem. Tá com dinheiro, tá tudo certo. Tá sem cabelo, mas tá bem. É o Batman. Entrou e o time não ganhou. Fluminense 1, a equipe do Santos 0. Próximo jogo do Santos contra o Atlético Mineiro, na quarta-feira. Depois do domingo joga contra o São Paulo. E o Fluminense joga contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Neymar voltou e perdeu o jogo. Quesada, Marília Ruiz, aniversariante, e Oscar Roberto Godoy. Santos na zona do rebaixamento. O Fluminense vai para 6 pontos. E uma curiosidade, né? O Neymar brigou com o autor do gol. Ele mal entra, e teve lá um arranca-rabo e tal, colocou o dedo em riste, né, no rosto ali do Samuel Xavier. E no finalzinho, como é o futebol, né? O Samuel Xavier vai lá e faz o gol da vitória do Fluminense. Ô Neto, o Neymar vai ter muito trabalho para ajudar esse Santos a sair dessa situação, hein? Por quê? O Santos não... Por causa dele ou por causa do time que é ruim? Das duas coisas. O time não é bom e ele precisa jogar o futebol que se espera dele. Ele ficou 42 dias, acho que jogou 40, não sei se foi meio tempo ou se ele entrou já no decorrer do segundo tempo, né? E aí ele não conseguiu fazer absolutamente nada, tomou um cartão amarelo. Marília Ruiz, aniversariante de ontem, a mamãe Marília Ruiz, que os filhos dela jogaram ontem, jogaram muito bem lá no campo nacional. E aí, Marília Ruiz, o que você pensa do Neymar, que tá aqui? E a primeira bola que ele pegou, ele já caiu. Ô Neto, a gente está revendo lances do Neymar desde que ele voltou ao Santos em fevereiro. E a gente tem falado o que é o óbvio Lulante. O Neymar, por opção dele, porque o Santos de partida já queria mais, assinou um contrato para jogar no Brasil 4 meses. O contrato dele termina em junho. Agora, se ele fizer todos os próximos jogos do Santos, ele tem mais 10 jogos para mostrar que ele voltou ao futebol brasileiro para ser diferente. Você tem informação se ele renova ou não? Então, eu tenho informação que ele não tem outra proposta. Então, eu imagino que ele vai ficar. A questão do Neymar, ela é, no caso do Santos, eu imagino que o Santos precisa dosar, porque o Neymar que voltou a jogar hoje ficou 45 dias, 42 dias fora com desconforto. Ele ficou mais tempo na Sapucaí do que no Maracanã hoje. Em pé. Aonde, velho? Não, Sapucaí, não foi? É verdade. Porque é de madrugada mais de E 40 no minutos. Kings League. Não é? Isso. Não, mas a última vez que ele foi ao Rio de Janeiro, Bom. porque hoje ele foi ao Maracanã, ele ficou em pé mais tempo na Sapucaí. O Neymar não pode jogar quarta e domingo. Foi bem, Marília. Ué, mas é verdade. O pessoal que foi na Sapucaí viu mais o Neymar do que o torcedor do Fluminense. Verdade. Eu acho que o que o Santos não pode fazer com o Neymar no Campeonato Brasileiro é o que o Santos fez com o Neymar no Campeonato Paulista. Se ele jogar hoje, quarta contra o Atlético Mineiro, domingo contra o São Paulo, na outra quarta ele está com dor muscular de novo. Ele não pode fazer isso. E o Santos hoje está na zona de rebaixamento, tem 1 ponto. Então o Santos precisa fazer um plano para ele não sofrer no Campeonato Brasileiro, que ele tem sofrido nas últimas edições, tirando na passada que ele estava na Série B, e um plano para que o Neymar se recupere fisicamente a ponto que em algum momento ele possa jogar 90 minutos. Desculpa, Marília, você vê como a gente, para comentar sobre o Neymar, para mim, depois do Pelé, para você, Guiado Santista, para vocês Santistas, para todos vocês, para o Celso Barbeiro, que é o primeiro Santista que eu conheci na vida. O Celso Barbeiro, que é lá da Ressaca,
Quando eu corto o cabelo lá há 55 anos, eu tenho 58. Acho que desde os 3 anos que eu corto o cabelo, é santista. E eu aprendi futebol porque ele é um dos assinantes do Estado de São Paulo, do jornal. Então eu ficava criancinha, ficava vendo. E ele é um grande santista. Todos amam o Neymar. Todo santista, não tenha dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. O Neymar do Santos, o Neymar do Barcelona, o Neymar do Paris Saint-Germain, esse é o Neymar que não existe mais. E nem o Neymar da seleção brasileira, aquele não existe mais. O Neymar, depois do Pelé, para mim, foi o maior jogador que o Santos teve. Mas esse Neymar, as pessoas têm que entender. Como é que eu faço o Neymar jogar bola? Como é que os outros podem ajudar o Neymar? Como é que o time ajuda o Neymar? E sempre quando nós comentamos, eu, você, qualquer pessoa, qualquer analista de futebol fala assim, mas será que ele vai estar bem? Mas será que ele está bem fisicamente? Será que não, né? É sempre será. É nunca numa outra forma, entendeu? Sempre tem o mais, né? Sempre tem o mais. será? E aí ele tem que entender isso. Não sou eu. Não sou eu, velho. E para passar a bola aqui pro Godoy, eu estava assistindo a partida, né? Antes da gente entrar no primeiro tempo e depois no segundo tempo. O Santos no primeiro tempo foi pífio. Não chutou uma bola no gol do Fábio. Então é um Santos que não consegue desempenhar. Não adianta colocar o Neymar no segundo tempo, como ele, por exemplo, tomou o cartão que o Quesada falou aqui, se enroscando com o Samuel Xavier na intermediária defensiva. O plano para o Neymar do Caixinha precisa ser outro. Porque o Soteldo não pega na bola, o Guilherme não pega mais na bola, o Tiquinho não pega mais na bola. Sabe quantos gols o Soteldo fez esse ano? Não é possível jogar do jeito que o Santos está jogando. Sabe quantos gols? Passado. Vocês que são santistas aí, que vocês ficam bravos comigo, não tem problema nenhum também. Sabe quantos gols o Soteldo fez esse ano? Um gol. Então, desculpa. Vamos lá. Eu acho que se tivesse um elenco para que o Neymar pudesse ter tranquilidade, eu acho que o Neymar até talvez jogar. Mas com esse elenco, desculpa, o Neymar vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Godoy, o que você pensa de tudo isso? A sua análise, por favor. O problema, um dos problemas aí para a gente analisar a respeito do Neymar é que a gente sabe mais e tem mais destaque o que ele faz socialmente do que o que ele faz profissionalmente, como jogador de futebol. Então, a gente sabe que ele sofreu uma contusão séria, teve uma contusão séria, está retornando, voltou para o futebol brasileiro, mas a gente não sabe o quanto ele se empenha, se dedica para se recuperar fisicamente, para estar em condição de jogo. Isso não tem destaque, ninguém fica sabendo. A gente só sabe do que ele faz socialmente e critica. Do ídolo o resto da vida. Mas é sempre essa visão que a gente coloca em cima do Neymar. E não é por causa da derrota, nada disso. É porque ele não consegue jogar. O Gabi, Marino, no Maracanã, Fluminense ganha o jogo. O Neymar entrou no segundo tempo, tomou um cartão amarelo, fez o gol aos 50 minutos, com as informações todas do Maracanã. Gabi, Marino, para todos nós aqui. Tudo bem, Neto? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Uma atuação muito sem brilho do Neymar Júnior aqui nessa noite no Maracanã. Como você disse, o Fluminense venceu com um gol nos acréscimos do Samuel Xavier. Estava pressionando bastante o Santos, o Fluminense, desde o primeiro tempo da partida, trocando muitos passes no setor ofensivo do campo. No primeiro tempo, não conseguiu assustar a defesa do Santos. Chegou ali com o Cano já aos 44 minutos. O Tiquinho Soares também teve uma chance aos 38 minutos, mas mandou a bola para fora. Então, uma atuação superior do Fluminense em relação ao Santos no primeiro tempo dessa partida aqui pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Como vocês falaram, existiu uma expectativa muito grande também pela entrada do Neymar, que iniciou esse jogo no banco de reservas, está voltando de uma lesão na coxa. Entrou então no segundo tempo, mas uma atuação sem brilho do Neymar. Tomou um cartão amarelo porque deixou o braço no Samuel Xavier, reclamou bastante, inclusive, desse cartão amarelo com a arbitragem, mas uma atuação muito sem brilho do Neymar. Fala, Neto. Gabi, por favor, você que está aí trabalhando, você que fez o jogo, você que estava aí, quantos chutes o Neymar deu no gol? Quantos dribles o Neymar deu no gol? Qual foi a... Porque eu não assisti o jogo, porque eu estava aqui, estava assistindo outros jogos. Qual foi qual a análise sua, como grande repórter que você é, Gabi Marino, em relação ao Neymar? Ele chutou no gol? Quantos dribles? Quantas vezes ele recebeu falta? Qual a visão sua nesse sentido para nós, Gabi? Então, Neto,
Santos, o Neymar chutou apenas uma vez no gol do Fábio, mas um chute muito fraco. E aí o Fábio defendeu essa bola com muita tranquilidade. Ele até apareceu um pouco mais no jogo. O Santos estava muito apagado no primeiro tempo. Quando o Neymar entrou no segundo tempo, o Santos até teve um pouquinho mais de posse de bola, conseguiu trocar passes, mas aquilo que eu estava conversando com vocês, uma atuação muito sem brilho do Neymar, porque a torcida sempre espera mais, a gente também sempre espera mais do Neymar pelo craque que ele é. Então ele só deu apenas um chute no gol do Fábio, mas uma bola muito rasteira, sem força nenhuma, e o Fábio agarrou com muita tranquilidade, viu, Neto? Ô, Gabi, em relação ao Fluminense, a chegada do Renato Gaúcho, a saída do Mano, né, aqui no primeiro jogo, a chegada do Renato Gaúcho, que é a 7ª vez que o Renato Gaúcho treina no Fluminense, fez o gol de barriga, gol de título, ele é ídolo também na equipe do Fluminense. O Ganso, em relação, voltando aí, graças a Deus, essa chegada do Renato deu um up em relação à equipe do Fluminense, Gabi. Com certeza, viu, Neto? O Fluminense venceu o Bragantino no primeiro jogo do Renato Gaúcho. No meio da semana, goleou o San José com um time de reservas, goleou por 5-0. A torcida, desde então, já gritava o nome do Renato Gaúcho aqui na arquibancada do Maracanã. A gente esteve aqui, acompanhou isso muito de perto. E hoje também, logo depois da escalação anunciada, antes do jogo começar, a torcida gritou muito o nome do Renato Gaúcho, esperando também esse Renato Gaúcho como ídolo do Fluminense. Esse ano faz 30 anos daquele famoso gol de barriga que aconteceu lá em 1995. Então a torcida do Fluminense depositando uma confiança muito grande no Renato Gaúcho, o que não acontecia com o Mano Menezes, por exemplo. E o que a gente vê também são os jogadores também muito fechados com o Renato Gaúcho, logo depois da partida contra o São José. O Latam Fest. É isso aí, torcida do Flusão, cara, é outro time, né? O Fluminense tá muito confiante, cara. Este gol no finalzinho aí dos acréscimos do Samuel Xavier é uma prova disso, né? Ele que se envolveu ali numa discussão com o Neymar colocou a mão no rosto dele, errado também, né? Então, assim, é outro time, um time confiante, um time que joga pra frente. Para mim, o Fluminense desde o início merecia essa vitória. Eu tava até meio triste, né? Porque o Fluminense jogou melhor que o Santos, merecia mais a vitória. E no finalzinho ali, o Samuel Xavier conseguiu fazer este gol, que foi até um gol bonito, desviou e pegou no ângulo. Neymar apagadíssimo na partida, não conseguiu fazer absolutamente nada, entrou no segundo tempo. Ele que teve ali um reencontro com o Thiago Silva, com o Ganso, mas não conseguiu fazer nada, porque o time do Fluminense está muito fechado com o Renato, né? O Renato Gaúcho, ele já conseguiu, cara, colocar o ambiente a favor dele. Ele é esse cara, um cara de grupo, um cara que consegue mudar o seu ambiente, chega na brincadeira, é isso que o jogador gosta, não daquele cara sério que era humano. É isso aí, torcedor do Fluminense. Se você tá feliz com a vitória do Flusão, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flusão. Agradeço pela companhia e, pessoal, até o próximo conteúdo. Logo logo vou trazer o pós-jogo da Sport TV comentando sobre esta grande vitória do Fluminense, que está a 6 pontos, se contar com 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Desde já agradeço.